Lucas Perillo na área. E aqui é Henrique Portugal, estamos começando mais um After Podcast diretamente da nossa temporada paulistana. Tá sendo incrível. Sensacional. E as nossas instalações? Mercury Times Square, aqui em Moema. Mercury Hotel, um dos hotéis mais completos, principalmente para você que quer gravar um podcast, quer gravar uma videoaula, quer, por exemplo, trazer sua equipe. Tem toda a estrutura para, enfim, desde o cafezinho, água, a equipe, que é muito legal. E aqui é um complexo, na verdade. É um complexo, voltado principalmente para essa pegada do business, para a pessoa não precisar de sair daqui. Quem não é de São Paulo vem para cá. Não precisa pegar tanto trânsito. E pode ficar hospedados. A gente trocou 45 minutos no dia bom, 1h30 no dia, um pouco assim. No trânsito por 1 minuto. 1 minuto. É a conta de sair de um prédio e entrar no outro. Henrique, que sensação que eu tô, cara. Que privilégio. Você sabe, o nosso convidado, sabe aquele cara assim... Testemunha ocular da música, de vários momentos, vários inícios, né? Ele deve ter escrito o prefácio de vários sucessos. Cara, viu a história literalmente sendo escrita. Estamos na frente falando dele. Do produtor, técnico de som, engenheiro de som, nem sei quantas nomenclaturas pro mestre. Eu chamo ele de mestre. Ladies and gentlemen, Paulo in the house. The one and only. Que isso. Valeu. Cara, que momento. Que honra. Legal demais. Pô, a honra é minha. Obrigado pelo convite. Muito legal. A primeira pergunta eu já faço. Vai. Neste momento atual, onde a maioria dos produtores não tocam um instrumento, como você se sente como baixista? Vou explicar por quê. Eu faço aula de piano até hoje. E meu professor de piano fala muito para mim o seguinte: quem define o swing e os acordes são os baixistas. Sim. Que os baixistas não nos ouçam. Porque no dia que eles reivindicarem esse poder, nós estamos pegos. O resto dos instrumentistas estão perdidos. Não, mas tirando a brincadeira... Fala, mestre. Cara, eu tô nessa por causa da música, né? Por causa do instrumento, né? Não é uma coisa... Eu não sonhava em ser produtor musical, em ser engenheiro de som, entendeu? Meu negócio era ser baixista, era ter uma banda, era fazer minhas músicas, entendeu? Aí aconteceu um negócio que chama vida, né? Ela vai acontecendo. Normalmente isso acontece com todo mundo, né? Com todo mundo. Aí a vida faz assim, né? Quando você vai ver, você está fazendo outras coisas. Mas o plano original era ser baixista e vocal, entendeu? A ideia era essa, né? Baixista e vocal, então você tem alguma referência? Algumas, várias, né? Mas Paul McCartney é o cara, né? Geddy Lee. Geddy Lee também. Geddy Lee com Sting, certeza. talvez? Sting, Chris Squire, tem tanta gente, né, cara? Mas é mais um metal, assim, vamos dizer assim, a sua... Eu comecei a ouvir música por causa do John Lennon, quando o John Lennon morreu, né? Dia 8 de dezembro de 1980, né? Sim. Aí eu comecei a ouvir música mais seriamente, já ouvia muito Roberto Carlos antes, quando era pequeno. Legal. Né? Mas é o PC, baixista. Não, então, mas aí eu comecei a ouvir... Que usa Fender também. Quem que, desculpa? PC, o baixista. Paulo César Barros. Sim, o Paulo César é um absurdo. Que ele gravou muito pro Roberto, né? Renato Seus Blue Caps e aquelas coisas todas. Mas um abraço lance, pro Paulinho. Nossa, ele é incrível. Ele toca pra cacete até hoje. Toca até hoje. É incrível. Mas assim, eu comecei por causa dos Beatles, então, mas só que eu peguei o começo do metal, do thrash metal, né, também. Então, o surgimento do Metallica, do Slayer, Megadeth, né, todas essas bandas. Então, eu também acabei indo muito para essa onda. Eu gosto muito de metal também. Mas eu gosto muito das harmonias vocais. Eu gosto muito de Bee Gees, eu gosto muito de Beatles, eu gosto muito de Queen, de ABBA, né? Queen é banda do coração, né? Assim, porque essas duas coisas foram na sequência. A morte do John Lennon e a vinda do Queen para o Brasil... John Lennon foi 8 de dezembro de 80 e o Queen foi em abril de 81. 81? Foi na sequência. Aquele show no Morumbi. No Morumbi, Que era uma época Morumbi que e Maracanã, artistas grandes não vinham não pro Brasil. vinham. Aquilo foi muito... O único artista que teve... artista grande que teve no Brasil antes... Alice Cooper em 72. Que até hoje ele fala que foi o maior...
público O maior dele. público dele. Coisa de 1 milhão. Um negócio assim, tipo... Ele pira nisso. O pessoal do Kiss também pira nos números. Não é tanto assim, mas era muita gente. E Você estava lá? Não estava. Não, em 72 eu tinha 1 ano. Eu nasci em 71. Não vou comentar, não vou fazer piada, nem... 71 não. Eu não estava nem no Queen. No Queen eu não fui também. O Queen eu vi com o Paul Rodgers no vocal em 2008. Tal. Eu não vi o Queen com o Fred Mercury, infelizmente. Porque a primeira vez eu tinha 10 anos, a segunda foi no primeiro Rock in Rio em 85, eu tinha 14. Foi nesse? Não fui. Não eu foi? saí de São Paulo com 14 anos para ir para o Rio. Não tinha como ali para mim, entendeu? Era muita coisa. Pergunta, cara. E eu tô um detalhe importante, eu tinha 14 porque o Rock in Rio foi no dia 11 de janeiro de 1985, que é o meu aniversário. Eu fiz 14 nesse dia. E eles tocaram na primeira noite. Na primeira noite foi Queen, Whitesnake, teve... Quem mais? Peraí. Queen, Whitesnake, teve mais um... Foi Iron Maiden. Iron Maiden. Nossa. Na primeira... Ruim, né? Não, eu sou antigo, eu fui nesse Rock in Rio 1. Sim. Mas não neste dia. E hoje... Mas todos os dias foram ótimos. Ótimos. Nossa, mas eu como... Quem está falando aqui é o Lucas, eu falo, toda vez que eu vou falar um negócio muito... chutar o balde, eu falo assim, é o Lucas, hein? Pode ter nada a ver. E hoje eu ouvi dizer que o Fred Mercury revirou no caixão, porque o João Gomes acabou de ser confirmado, né? O João Gomes, que é o nome, não sei. Cara, assim, completamente... Aí eu vi um cara comentando, próximo, nada contra o estilo, nada contra o cara. Mas eu ouvi dizer que... Aí o cara, eu vi um comentário, sugestões para o próximo. Amado Batista, Fábio Júnior, nada contra. Mas assim, Rock in Rio virou mais uma marca, né? É uma marca. Mas já deixou de ser rock há um bom tempo, né? Mas mesmo o primeiro, a gente teve Alceu Valença, a gente teve Mato Grosso, James Taylor, George Benson, que não são Ivan rock. Ivan Lins, entendeu? Mesmo no primeiro já teve, né? É que era um momento ali, no meio dos anos 80, o rock estava muito em evidência, então tinha muito mais rock do que o restante. Hoje o rock não está tão em evidência, então tem menos. Para mim não é um problema, então eu não vejo... Posso completar sua polêmica? Por favor. Pô. Eu gosto de João Gomes. Cara, eu tenho nada contra o cara... Esse disco dele com o Mestrinho. Mestrinho é sinistro. Mestrinho é sinistro. É sinistro. Agora eu vou te falar o seguinte... Não é só com o Mestrinho, não. Tem mais um que eu tô esquecendo. Aí que tá o lance. Eu não tenho nada contra o cara... Mas também, se não quiser gostar de mim, bro, I'm so sorry. Mas assim, tudo é saco cheio desse negócio politicamente, ninguém pode não gostar... Eu só acho o seguinte, ok, mas... E também não sou um cara purista, não, mas eu acho que foi demais. A não ser que talvez os caras tenham também um palco, sei lá o que agora, regional, ou nada também o cara não tocar no palco, porque tudo agora você tem que falar e pedir 1000 desculpas. Mas quando a gente pensa, e eu não quero ser purista, eu entendo assim, a noite pop, a noite tal... Agora, na minha cabeça não entra muito, não. Vou usar um jargão dele. Pergunta. Sim. Rock in Rio começou em 85. Sim. Estamos falando de... 40 anos. 40 anos. Qual a grande banda de rock dos últimos 10 anos? Difícil, né? Difícil mesmo. Ué, eu acho... brasileira e americana. Aí ferrou mais Ou ainda. mundial, porque americana... Nos Estados Unidos, eu acho que se falar em 10 anos... 2015. Cara, banda de estádio dos últimos 20 anos. Coldplay. É que o Coldplay, pra mim, é... Nós, inclusive, tocou na mesma noite que eles uma vez no Rock in Rio. Não que eu ache ruim, mas eu acho tão... vou falar, Aguado. Acho tão pau mole, sabe? Banalizado. Assim, uma vez eu fiz um trabalho com o Rubinho. Né? O Rubinho de Souza, Souza, incrível, né? Também tecladista, baixista, produtor. E a referência era Coldplay. E aí eu parei para ouvir, eu comprei uma coletânea deles, estava ouvindo e tal. Eu começo a ouvir, no meio da música eu estou pensando em alguma outra coisa, já... Sabe, quando não me chama a atenção, é absolutamente nada. Eu tive a oportunidade de ver o Coldplay uma vez em Buenos Aires, no Teatro Gran Rex. Eu acho o vocalista uma pessoa maravilhosa, assim. Eu gosto de ouvir ele falar, eu gosto de achar um cara incrível. É que eu estava falando, não tem nada a ver com outra pessoa. Só para completar aqui, Teatro Gran Rex em Buenos Aires é um teatro muito pequeno. Pequeno assim, deve ser para umas 2, 3 mil pessoas. E eu vi o Coldplay lá. Estava em Buenos Aires, Coldplay no Teatro Gran Rex. Eu falei, cara, não estou acreditando. Foi uma pequena turnê que eles fizeram pelo mundo, só em lugares pequenos. Sim. Porque normalmente a gente fala de rock, a gente fala muito de guitarra.
Eu acho o guitarrista do Coldplay um cara genial. Eu acho, nesse quesito, eu acho todos. Genial. Aquela assim. bateria dele, ele criou uma linha de bateria. É isso. Ele O criou baterista também. Uma assinatura. linguagem, uma assinatura. É. Eu até brinco que eu falo que o Jorge Mateus escutou muito Coldplay para Banda, fazer velho, algumas coisas. O worship, né, cristão, é tipo, quase todas as músicas têm essa levada de bateria. E acho que o Coldplay escutou muito U2, U2 para sim, poder sim. fazer. O delay é do The Edge lá. Achei que você falou, eu acho que o Coldplay escutou muito o Jorge Mateus. Não, Escutou muito o U2? Achei que você falou isso. não, a ordem é U2, Coldplay e claro. Jorge Mateus. Ok. E antes do U2 é Pink Floyd, né? Que é aquele mesmo delay da guitarra, né? Vem de Another Brick in the Wall, eu etc. nunca tinha pensado nisso. O David Dá pra gente Gilmour. buscar mais pra trás se a gente David quiser. Gilmour, Entendeu? É engraçado, né? Boa Vai essa, na viu? fonte. David Gilmour. Você gosta de equipamentos analógicos? Também. Tô falando por causa de estúdio, assim. também, e tal. também. Você falou, você falou de Pink Floyd, eu comecei a pensar assim, eco de fita. É Sim, aquele negócio que fazia sim. o pá, né? O Queen, eles usavam os Echoplex. Então, por exemplo, você pega músicas como Now I'm Here, que tem o... E aí fica aquele eco estéreo. São duas Echoplex, uma fazendo aqui, a outra faz o eco dessa. Echoplex é um tipo quase um pedal de guitarra. É uma né? fita, é um aparelho que ele tem um delay que é em fita. Ele grava na fita e reproduz para dar... Né? Eu Então, tenho são a duas RE201, a original, sensacional. é da Roland. Mas não vamos gastar tempo Vamos com esse falar equipamento. português de não. novo. Então, mas você perguntou se eu gosto de analógico. A minha filosofia em produção é o que tem para hoje. Tipo, o que a gente tem? O que temos no cardápio, né? Porque, tipo assim, temos um Echoplex, a gente vai poder usar? Pô, que legal, vamos usar. Tem um plugin do Pro Tools, o de Plugin Verb, é um software que a gente um software, usa que usa dentro do na gravação. computador. Tá bom. O que tem para... a gente vai gravar com um amplificador, o valvulado dos anos 60. Legal, pô. Tem uns microfones legais. Pô, legal. Mas tem um plugin que simula esses amplificadores dentro do computador. Legal também. Né? O Tipo, principal extrair o melhor do que você tem em mãos. do que tem em mãos. E o principal, que eu acho que muita gente não se liga, é que assim, se a música não for boa, todo o resto é irrelevante. Cara. Exato. Pronto. Todo o resto é irrelevante. Pronto, acabou a não importa. entrevista. Sensacional. Valeu, É isso que tudo eu bom, esperava até ouvir. mais. Valeu, um abraço, tchau. Não, zerou. E eu vou te falar uma coisa, a gente fala isso muito sobre podcast. Sobre tudo, mas Exatamente. assim, sobre podcast, que é o seguinte: o cara pode ter o melhor cenário do mundo, pode ter o melhor. Blá, blá, blá. Se o conteúdo, cara, não prende o cara, Não adianta prende a nada. galera, não é legal, né? A gente tem esse zelo pelas pessoas que a gente convida, porque a gente quer uma conversa mais profunda, que não seja de nós para nós. Ou seja, não é aquela conversa que só a gente vai entender, e aí entra o que eu concordo, óbvio, precisa ser dito. Mas, se o conteúdo não for bom, se a música não for boa, todo e a o resto gente é tem relevante. vários casos de um cara que às vezes grava numa fitinha e o Opa. negócio bombou e tal, e tipo, cara, porque a música era boa, né? Paulo, eu queria dar. E a gente acabou não falando uma banda lá de fora que tá fazendo um barulho, tocando Sim. em estádios e tudo mais, Sleep Talking, que é muito estranho. Não sei se vocês já ouviram isso. Como é que chama? Sleep Talking. Sleep Talking. É um negócio. Confesso que eu... Tolkien. Putz, não dá Não para é saber se é uma Tolkien banda falando, de. não. Não, é Tolkien. Né? Tolkien. Não dá para Confesso saber que eu não se é uma conheço. banda de trap, se é uma banda de metal, se é uma banda de progressivo, se é uma banda de pop. Os caras tocam mascarados e Tipo ninguém tem Slipknot. nome. Mas eu não sabia que sabe? eles estavam nesse nível de sucesso. Tá, Eu tá, ouvi uma música. tá crescendo muito, cara. Assim, e é recente. Porque assim, eu poderia falar de Ghost, mas Ghost é antigo. Ghost já tem uns De quem? 15 anos. Ghost. Ghost. Que também faz bastante lugar grande e tal, não sei o quê. Tô falando mais do rock, Claro. assim, mais pesado, talvez. Embora o Ghost seja muito pop no geral também. Sim. Parece o ABBA com distorção, sabe? Assim, é um Água negócio... com distorção. Agora, bicho. Agora pegou. 300 belas. Agora, só para fechar esse lance do Coldplay, que me deixa um pouco meio triste, assim, porque eu trabalhei na Arista, Arista, né? E eu lembro que tinha um carinha até meio mais íntimo, assim, tipo, eu conheço, vocês não conhecem. E a gente eu entrei lá como estagiário, depois fui contratado. E a gente tinha que fazer uma entrevista com os caras, né? Uma parte do trabalho. E aí a gente perguntou, por que você tem estudado? Ele, uma banda nova, não sei o quê, tal, porque a Arista era muito pop, muito hip hop, muito urbano. Ele falou Coldplay, e o Coldplay era aquela banda que era a banda descolada. Sim. Que só quem sabe. E hoje, as últimas coisas mais recentes, eu tô falando Lucas, particularmente, que eu escutei, cara, parece música infantil, cara. Eu falei assim, cara, não é muito minha vibe, sabe, cara? Eu acho que ficou meio banalizado, assim. Sabe o que é complicado? É que tem coisas que são pra gente, tem coisas que não são. Claro.
E a gente tem que saber diferenciar uma coisa da outra. Você nunca vai me ver falando que o Coldplay é uma banda ruim. Também não acho. Que não tem como ser ruim. Não tem, É muito bem concordo. tocado, muito bem gravado, Tem muito bem músicas lindas, composto. os primeiros 3, 4 entendeu? álbuns eu amo. Entendeu? Mas não é pra mim. Então tem coisas. Pô, eu tentei muito ouvir jazz. E eu gosto muito de jazz canção, eu gosto muito de Frank Sinatra, eu gosto de Tony Bennett, toda essa galera assim. E eu gosto muito de jazz tradicional. Miles, Coltrane. Mais Sweet tipo, Georgia Brown, sabe essas coisas Aham. assim? Eu gosto. Agora, se for para Miles Davis, John Coltrane, eu não consigo ouvir. Eu Sério, tentei cara? muito e não entra para mim. Então, peraí, acabou. Entendeu? Acabou o assunto. Eu sou alucinado. Eu vou falar de um disco, então, sou que alucinado. é referência pra mim, que chama You Must Believe in Spring, Não que é do conheço. Bill Evans. Bill Evans. Aham. Pra mim, o maior... Evans ou Evans? Evans. Mas Pra mim- é bebop, essas coisas? Não, ele foi Não, é bom gosto. pianista do... Então beleza. do- Aí beleza. Não, gosto. então esse tipo de coisa eu Pianista gosto. do Miles. Mas essa coisa, o bebop, o fusion, essas coisas, por mais que eu Pat tenha Metheny. ouvido... então, Bill ok, Evans, gosto de Evans, algumas coisas. Bill Mas Evans por é mais o que eu tenha pianista ouvido, é uma do- coisa que não... Bill, Bill é o Evans, Bill né? Evans, aham. foi A Kind of Blue, A Kind of Blue, sem que é o dúvida. disco de jazz mais vendido da história. Sim, sim. Quem Os tocou álbuns dele também são foi o maravilhosos. Bill Evans. É. O Miles tem essa coisa, né, do Bill Evans, Herbie Hancock, Uhum. o próprio Chick Corea tocou com ele. Mas eu quero voltar agora um pouco, falar Uhum. de uma coisa que, assim, a hora que eu te vi, cara, primeira vez que eu te vejo pessoalmente, Uhum. eu senti muito, assim, São Paulo, obviamente o rock and roll, pô, Sim. pela camisa, o corte de cabelo, né, a gente fala. E São Paulo tem uma tradição de rock que eu sou alucinado. O Joelho de Porco, Ah, o sim. próprio Rita Lee, Tutti Frutti, Made in Brasil, e aí vai. Uhum. Cara, você curte esse som, você curtiu, isso te moldou também? Sim, porra, pra caramba. A Rita, inclusive, eu tive o prazer de trabalhar com ela em 2001 e foi uma das experiências mais legais que eu tive dentro do estúdio, porque a forma dela encarar a música é muito diferente da maioria das pessoas. Ok. Eu não sei como você compõe, mas, por exemplo, eu sou um cara que eu venho do acorde, vamos dizer assim. Tem a harmonia, a gente faz uma melodia e depois faz uma letra em cima. Ela é visual, entendeu? Então, por exemplo, a gente gravou uma música que chama Pagu, que a Zélia Duncan cantou com ela. Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira Sei é qual é. bunda, tal. Cantei qualquer coisa aqui, mas enfim. E aí o que acontece? Foi para gravar no estúdio e a gente tinha... Pô, legal falar desse assunto. Legal. Tinha 3 dias cada música para gravar. Eu era só operador de Pro Tools nesse disco. Quem estava como engenheiro de som era o Pro Luiz Paulo Tools é um Serafim. software de gravação de música. É. Quem estava como Engenheiro de é gravação. o Luiz Paulo Serafim, que é um monstro. Legal. né? LP, grande É, abraço. o LP, Ele que incrível. gravou, mixou Garota Nacional. Exatamente. Ele é um cara... Todo LP é gente boa. né? Ele é incrível. E só que assim, ele na época, ele não mexia com o Pro Tools. Porque era uma coisa muito nova, tinha muito preconceito da galera, muita gente que, eu gosto do equipamento analógico, que Sim. grava em fita, isso, aquilo, que não queria mexer em computador. E eu era o moleque do Pro Tools. Entendeu? Era um moleque que. Eu até hoje sou assim, eu falo pro pessoal, se falarem que tem uma caneca que você toma água nela, você fica com a voz de Fred Mercury, eu vou perguntar, já saiu, quanto custa? Tem no Brasil? Tipo, eu quero saber o que é, né? Porque se existe uma novidade, eu quero ver o que é. É mesmo? Eu gosto disso. Porque, Falaremos disso mais pra frente. porque cara. a gente trabalha com música e tecnologia. Sim. Mas voltando na Rita, a história da gravação visual que você Então, falou, fiquei o que curioso. acontece? A gente tinha 3 dias para finalizar cada música. Não mixar, mas finalizar a produção. E cada vez desses 3 dias começava do zero. Então monta outra bateria, tal, tudo, né? Tal. E aí a gente chegava no estúdio, sei lá, meio-dia mais ou menos, quando eram umas 8 da noite a Rita chegava. Tal. Então tinha montado uma bateria, tinha feito a coisa toda, ela chegou e falou, gente, pô, legal, muito bom. Mas pense no seguinte, essa música eu penso naquele salão do Velho Oeste, Que legal. tem aquele pianinho de parede, Eu sou assim que também, já está sabia? todo carcomido, sabe? Assim que você ouve a madeira batendo na... Tal, não sei o que, ela falando exatamente isso. E aí tem aquela moça sentada em cima do piano com aquelas anáguas, sabe? Ela falou, é isso que eu quero passar. Uau. E tinham montado uma bateria DW, né, que é uma bateria super moderna, bombo grande e tal, não sei o quê. Aí ai, caramba, fugiu o nome dele, eu vou lembrar daqui a pouco. Otávio de Moraes. Otávio de Moraes, Ok. ele estava coproduzindo e ele era tecladista e ele gravou a bateria também. Ele falou assim, eu tenho uma bateria com bumbo de 16 polegadas, um bumbo menor, com pele animal, tudo mais. Ela falou, é um bom começo.
Entendeu? Então desmonta tudo e começa tudo de novo. Uau. Entendeu? Então a forma de pensar em música era muito mais visual do que musical, entre aspas, do que essa coisa do acorde, né, que eu falei. Então foi muito legal de trabalhar. E aí eu vendo isso acontecer na minha frente, você começa a analisar o que aconteceu antes. E aí eu ouço o Filtro Proibido de novo, de 75. Tal, tem Dance. Que é meio... E você ouve o disco, aí você começa a ver, a visualizar as imagens das músicas. Você está falando de sonoridade, eu entendo perfeitamente isso. Os discos do Tutti Frutti tinham isso. Tinham. Mas os da Rita Lee, tipo Lança Perfume, Saúde, já não tinham muito isso. Aí foi a época que o Roberto falou, que tá pegando... Roberto de Carvalho. Roberto Carvalho, que é o marido dela. Sim, claro, genial. Ele falou que o que está pegando no Brasil são as coisas que estão sendo feitas no Rio. A gente está com uma linguagem muito paulistana. A gente precisa ir para o Rio. Olha. Não, porque... Isso é golaço. Não. Porra! Porque isso define a estética do sucesso dos Total. anos 80, de uma parte dos anos 80. O o Estúdio Transamérica, da Poligram. Sim. Da EMI lá. Da EMI é um pouco antes. A EMI não tinha esse som, o estúdio da EMI. Era mais os outros estúdios. Já não sei dizer. Eu não acompanhei essa parte. Mas assim, você estava falando, Joelho de Porco. Ouvi pra caramba, né? Andando nas ruas do centro. Esse disco é bom de cabo a rabo. Triste comédia, a família paulistana. Pô, aquilo é... Cara, eu tava falando com o pessoal... O Próspero cantava muito. Genial. Né? Muito. Não, né? e assim, a letra ela é engraçada, mas ela pinta a história de uma maneira. Por exemplo, Aeroporto de Congonhas. Passa todos os domingos. Só pra ver avião descendo, só pra ver avião subindo, cara. É bom demais. Você fala assim, ao mesmo tempo que você ri, você fala assim, cara, o cara tá falando uma coisa... Do dia a dia. É como se fosse meio que um clube da esquina, o próprio Skank, mas com humor. Que é uma coisa também muito paulistana, que a galera às vezes... tinha Língua de Trapo, Premeditando Break, também são o começo. Tubarões Voadores. Tubarões Voadores, coisa do... Ai, caramba, fugiu. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você, para que as pessoas entendam, assim. Arrigo Barnabé, esqueci. Arrigo Barnabé. Tubarões Voadores, Pelo que eu conheço de São Paulo, eu sou de Belo Horizonte, pelo que eu conheço de São Paulo, a galera fala que o rock em São Paulo é no bairro da Pompeia. É o berço por causa do Made in Brasil, dos Mutantes. Porque eles moravam na Pompeia. E eu nasci na Pompeia. Então, por isso, eu acertei. Quando eu te falei, pra você... Não, Dancinha da Felicidade, nasci na Pompeia. E eu digo mais, pra você ver como é que eu amo esse... como é que eu... O Sérgio Carlini, né? Que é o Carlini, sim. Sérgio Carlos Carlini. Encontrei com ele sexta-feira. Isso que eu tô falando. Sim. O Carlini, ele conta umas histórias que parece que ele era vizinho de porta dos Meninos Mutantes. Tem uma história que ele conta engraçada, né? Que os caras davam... O pai dele colocou uma camisa. Pô, cara, a camisa cheia de... Já ouviu essa história? Não. Camisa cheia de furo, cara. Caramba, que isso? Era o Arnaldo e o Sérgio dando tiro de chumbinho, bicho, com a espingarda. Os caras nas camisas. O cara já era desse jeito lá atrás. E Mutantes, pra mim... incrível. Eu gosto muito de Legião, mas eu digo assim, eu acho que Brasil, para mim, é o que mais me toca, né? Eu falo crescendo fora e tal. Mas o meu pai sempre falava de Mutantes, e quando eu tive a chance, através de uma coletânea americana, se não me engano, lançada pelo David Byrne. Sim. O David Byrne se apaixonou pela música brasileira. Meu pai, que lance, né? Adolescente, meu pai. Mas, trabalhando na Verge, ganhava um desconto ali nos... Deixa eu ver de qual é. Astronauta. Eu falei, isso aqui é outra parada. Esses caras, e não por acaso, Kurt Cobain, Sean Lennon, todos esses caras. É engraçado que é uma banda que não é uma banda pop lá fora, mas ela é a banda que influenciou um monte de gente que fez muita coisa pop foda. E tocaram muito lá fora para esse público. Os Mutantes. Os Mutantes, você vê, sei lá, o Sean Lennon falando que é a banda predileta dele. Não, ele fala que... O filho do John Lennon, sabe? Tipo, sabe assim? E é uma realimentação, né? Porque aquilo o pessoal dos Mutantes era muito fã dos Beatles, então pegou toda essa psicodelia do Sgt. Peppers e tudo mais e misturou com música brasileira e devolveu, né, aquilo de um jeito muito louco. Mesmo do Clube da Esquina também, né? O Clube da Esquina também é tudo fã de Beatles. Tem uma coisa nos Mutantes ali que é a história dos irmãos, né? Sim. E não dos três, né? É isso que eu ia falar do terceiro. Eu ia falar do terceiro, que era o cara dos equipamentos. E a mãe também, que era cantora, né?
Tu é pianista clássica. Já não sei. Eu sei do irmão, que era o que fazia. Fazia os teremins, fazia as guitarras, fazia os pedais, esse tipo pedais. de coisa. Que, obviamente, que isso provavelmente deu uma assinatura em termos de sonoridade para os Mutantes, que é uma coisa que chama muita atenção. Sim. Mas a música deles, independente do som, se você... Vamos colocar som moderno naquilo. Okay. A música tem uma cara dos Mutantes ali que não... E muita identidade, que não tinha. Então, mas é São Paulo e é Londres, entendeu? E é Brasil. Então né? É difícil. A versão deles de Ela é minha, isso é bem Brasil também, ao mesmo tempo Londres e... né? Ainda na linha do tempo. Porque eu sempre falo isso, quem assiste o After sabe, às vezes a gente começa de maneira cronológica, às vezes já começa falando de... Né? Cara, agora eu quero saber assim, quando esse momento de estar ali tocando, banda, aquela história toda, começou a mudar para, deixa eu ir pro backstage, né? Pro áudio e etc. Pro back studio. Isso. Back to the studio, né? Back to the studio. A coisa foi meio natural. Eu já produzia minhas bandas sem saber o que era produção. Okay. Porque eu já era o cara que pegava no pé de... Por que você está fazendo no bumbo aí? Para eu poder colar o baixo aqui? Então já enchi o saco em termos de arranjo, mesmo sem saber que estava arranjando. Eu já era o cara que fazia o repertório do show. Vamos começar com essa música que é mais agitada. Aqui vai ter um anticlímax, a gente vai fazer não sei o quê. Então eu sempre produzi. Só que eu não sabia que existia esse nome. E aí, quando eu comecei a ter interesse por gravação, que começou por necessidade, porque a gente não tinha grana e para ir para um estúdio... Naquela época, se queria gravar uma coisa legal, era muito caro. Muito caro. Entendeu? Era muito caro. Você, vou num estúdio, a gente mediu o estúdio por quantidade de canais, né? Então a gente tem, até explicando ao pessoal, o que são os canais? São quantas vezes você pode gravar. Vamos dizer assim, você tinha uma máquina de 4 canais, você podia gravar, por exemplo, eu toco uma bateria, depois eu toco um baixo, eu toco uma guitarra, eu canto. São 4 canais. Tá? Aí se eu tinha uma banda, eu podia no primeiro canal gravar essa bateria, baixo, guitarra, não sei o quê, aí coloco, sei lá, um solo aqui, um backing aqui, né, um coro e aqui uma voz, tal. Isso é 4 canais. 4 canais. Mas você não pegou 4 canais? Não peguei, mas peguei em cassete. Entendeu? Nos Tascams. Nos Tascams da vida. Eu não tive um Tascam primeiro, eu tive um MT3X da Yamaha, que era um gravador de 4 canais em cassete. O cassete, para quem é mais novo, que não sabe, era uma fitinha desse tamanho e ela tinha o lado A e o lado B. Isso. Então já são 2 canais, A e B. E o lado A tinha lado esquerdo e lado direito, são 2 canais. Então lado esquerdo, lado direito, lado A, lado esquerdo, lado direito, lado B. Normalmente você usava 2 canais, virava, ouvia os outros 2. Só que nessa máquina de cassete você colocava e tocava os 4 canais. Legal. E você podia gravar em separado cada um deles. Uau. Então a gente podia, pela primeira vez eu comprei o meu final de 80, 89, ou 90 talvez, alguma coisa assim, final de 80, começo de 90. Antes eu já tinha gravado de pagar num estúdio em 86, a gente pagava estúdio para gravar em 4 canais de cassete. Sabe assim, é surreal, né? E caro. E caro. Era estúdio. Você lembra do preço, mais ou menos? Só para ter uma noção, uma maquininha Tascam, por exemplo, uma 424, que era uma máquina de 4 canais, e ela tinha mais 2 canais para você ligar efeitos, se você queria, mas tinha que ter efeito externo, tá? Tinha que ter reverb externo, máquinas, porque ela não tinha reverb. Uma maquininha dessa custava $600. Que era uma entendeu? grana. Que é uma grana, porra. Naquela época, imagina aquela época. Então, naquela época que ainda não teve a liberação da importação, que isso foi no governo Collor, em 90. Entendeu? Então você pagava tipo o dobro disso. Se pensar, você comprar uma Focusritezinha de um canal hoje, você paga $100 nela. Olha. E hoje com, sei lá, 60% de imposto, vai. Então você paga $160, que dá uns R$450 mil. Se o cara quiser comprar a maquininha, porque se ele quiser pegar o plugin, sei lá o que, ele paga às vezes menos. Não, se ele quiser gravar direto na placa de som o primeiro disco do Skank foi gravado. O primeiro disco do Skank foi gravado em 16 canais. 16? Olha ainda. Eu pensei que já era mais. Não, porque em Belo Horizonte não tinha máquina de 24, só tinha máquina de 16. Fizeram em que estúdio? No JG. No JG, sim. Onde gravou Sepultura também. Gravou Sepultura, sim. Ratos. Sim. Nosso primeiro disco. Que era o estúdio de lá. Era o único. Era o único. É. O Haroldo tinha um estúdio, que é onde tudo do Skank começou lá. Ele tinha acho que era 8 canais de fita. Em fita, sim. De meia. Sim. Um Tascam, possivelmente. O Haroldo, tem muito pouca gente que sabe disso. O Haroldo
Ferrete do Skank, foi o engenheiro de gravação do primeiro disco do Pato Fu. Nossa, que gente, legal. Que foi Skank. gravado no estúdio do Haroldo, Ó, que legal. que era Ferrete Studios. 8 canais. 8 canais. E o John Ulloa, sabe tudo Sim. de programação e tal. Gêniozinho Colocou, também. Eu não sei se era o MC5 ou MC50, que era um Sequência. sequencer com um canal que na época a gente usava FSK. Sim. Aí FSK é um barulho que fica assim, Tipo um sinal de fax. tipo um sinal de fax, e você sincronizava equipamentos externos com a gravação de fita. É sensacional. Aí você podia ter mais canais fora da fita, que era um limitador danado, né? Nossa, eu usei SPP, né? Song Position Pointer, que era um outro. Era tipo sinal de fax também. Eu tinha um ADAT depois. Mas esse é depois do FSK. Depois. Eu tinha um ADAT, eu usava um canal para gravar isso daí. Aí eu sincronizava meu teclado, que era um Ensoniq, um TS12, que eu tenho até hoje. Funciona até hoje esse TS12. E eu usava uma mesinha Mackie 16 canais. Isso é na época do Fred Flintstone. Tem umas paradas que estão falando assim. Estamos falando grego aqui, falando né? em códigos. Mas é deixa muito legal. eu voltar nos 4 canais. Então, Isso. os 4 canais eu cheguei a gravar em 4 canais é cassete. Beatles. Fim dos Beatles, né? Do terceiro disco pra frente, uma coisa assim, porque no começo eles gravavam em 2 canais, só que eles gravavam a base, aí depois tinha que colocar uma outra máquina, tocava isso e cantava em cima para fazer outra. O overdub era feito assim, não tinha. Peraí, só para o pessoal entender, que agora até eu fiquei curioso. Tá. Você gravava todo mundo junto em 2 canais. Isso. Aí depois você pegava, às vezes, a saída de áudio desta máquina, Passava entrava por uma mesa, numa outra máquina, não passava por uma mesa, Ligava mais microfones. mono, quer dizer, usava um canal mono, só, é. e gravava a voz num outro canal. Era tipo isso. O Please Please Me foi feito dessa forma. Acho que é o Please Please Me with the Beatles. Eu acho que depois já passou a ser 4 canais. Porque é uma coisa engraçada. Era uma engenhoca, né? É o que tinha, né? Não tinha, mas é uma coisa engraçada. A gente vê o Abbey Road como se fosse um estúdio maravilhoso e tal. Aí eu li o livro do Jeff Emerick, que é o Sei. engenheiro de som que trabalhou com os Beatles de 66 para frente, né? E ele fala que era um estúdio muito retrógrado da época. Porque nos Estados Unidos já se gravava em 16 canais, eles estavam gravando em 4. Uau! Entendeu? Não sabia. Era muito retrógrado. Tanto que se você assistiu o Get Back... Isso, Get Back. Certo. 6 horas de uma vez. É sensacional aquilo. Aquilo ali Pra mim, mais eu incríveis da vida. falei para todo mundo lá em casa, agora é meu momento, me deixa. deixa eu aquilo assistir ali- sozinho. aquilo ali- Repete a mesma música 15 vezes, eu tô achando lindo. aquilo Faz de ali novo. é fora da curva. Você vê nascer Get Back Você vê Em nascer vez de The nascer Long do- and Winding Road. O Paul McCartney brincando ali. Então, mas em Long and Winding Road ele já tinha música. Get Back, ele pegou o baixo, tipo, o John não veio de novo, pô, que saco, ele pega o baixo e começa a brincar. Você vê a gênese da música, aquilo é incrível. Mas você pega esse disco, eles gravaram numa máquina de 8 canais, que era do George. Porque... George Martin? Não, Ou do George Harrison. Ok. Ele tinha uma máquina de 8 canais em casa e o Abbey Road não tinha 8 canais. Que é aquela que eles ficam dentro da salinha. Você tem uma ideia. É aquela que eles ficam dentro da salinha, todo mundo reunido ali meio que vendo, né? O que tá rolando ouvir. Entendeu? Foi, Quem não ele, assistiu, foi a assista. máquina dele. Entendeu? Porque eles não tinham. Então, era um estúdio. Porque o que acontece? Era muito burocrático lá. Entendeu? Eles só usavam equipamentos feitos pela própria EMI. O estúdio não chamava Abbey Road, chamava EMI, né? O EMI Isso. Studios. Então, por exemplo, a mesa de som era da EMI, o gravador era da EMI. Tinha um logo da EMI na porta, tinha era alguma assim, coisa tá? da Altec, de outras empresas, mas no geral era equipamento feito pela EMI. Olha só. Então eles não tinham essas coisas, não tinha uma mesa Nive, por exemplo, entendeu? Sei. Não tinha essas coisas. Mas Não voltamos sabia. lá, mas voltamos lá. Aí beleza, aí você... 4 canais, necessidade, ok. pá, 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 pá. Então. E aí eu comecei a aprender. E na real, meu primeiro sistema de gravação, a gente tinha um gravador de cassete da TEAC normal para ouvir música e tal. E a gente comprou uma mesa de 18ª mão lá da Giannini, que era uma mesa valvulada de 6 canais, mono. Tinha tipo grave agudo, que devia ser, sei lá, 100 Hz e 10K, né? Qualquer coisa assim, então só grave agudo, e saía em mono. Então a gente ligava ali nesses 6 canais, bumbo, caixa, um entre os 2 tons, outro no surdo, aí o baixo e a guitarra. Eram 6 microfones que a gente ligava, gravava no cassete. Depois a gente colocava o cassete para tocar através da mesa, ligava os 3 microfones, a gente fazia voz, backing e tal, e gravava para outro cassete. A gente começou gravando assim, em casa.
E aos poucos você vai ficando mais veaco, porque você grava, aí você fala assim, pô, mas depois que colocou a voz, parece que a guitarra sumiu um pouco. Vamos gravar de novo, vamos deixar a guitarra mais alta? Tá, grava, aí monta tudo de novo, grava tudo de novo. Aí não termina nunca. Não termina nunca. Mas aí que começa a experimentação e começa o que eu acho que se virar. o que eu acho que é um grande problema de quem grava hoje, as pessoas estão tendo fórmulas prontas, né? Exatamente. E o barato vem da experimentação, de você testar. Porra, sei lá, eu lembro de uma música que eu gravei em 4 canais que eu não gostei do som da voz. Eu só tinha um microfone que era um Lesson SM58, né? Um microfone nacional, cópia de um SM58, que é um microfone padrão para show, né? Não é nem... Parece muito com esse microfone. Tipo esse aqui. E eu tinha só essa cópia desse microfone, era o único que eu tinha. Então o que eu fiz? Eu falei, pô, não estou gostando do som da voz. Gravei no meu quarto, gravei no banheiro, gravei na cozinha, eu levava a merda do gravador de 4 canais e gravei pertinho. Eu vi uma foto do Frank Sinatra cantando e o microfone estava aqui em cima, gravei de longe e tal. Só que eu não tinha como... Hoje, por exemplo, no computador, eu poderia ter gravado tudo isso e depois eu estar solando assim, opa, deixa eu ouvir essa voz, deixa eu ouvir essa. Não, eu tinha que memorizar o que me soou melhor. Olha só. Você não tinha muitos canais. Não tinha. Porque eu tinha um canal para fazer a voz, o resto eu usei para gravar a banda. Você não anotava? Viu alguma coisinha? Anotava? Não, anotava, mas tinha que ser a memória. Sim, não tinha como você testar. Então hoje eu vejo assim, eu recebo umas perguntas do tipo, é melhor eu usar um amplificador de guitarra mais alto e dar menos ganho no microfone, deixar o microfone mais baixo, ou é melhor eu deixar o amplificador mais baixo e dar mais ganho no microfone? Eu falo, testa. Você tem um microfone, você tem um amplificador, testa, cara. Não, mas quando você fala testa, é o quê? Põe o ouvido lá perto, depois você porque ouve... você tem como gravar, cara. Ó. Eu tô vendo. Cara, a gente tá assim... Deixa eu ver, Titi Chong, o que é mais, hein? Iron Maiden. Não, nós dois aqui... É isso aí. Ele falou, testa e conta. Testa. Mas vai lá, Paulo, desculpa. Por exemplo, você tem como gravar um canal da sua guitarra e você aumentar o ampli pra caramba e deixar o microfone com menos ganho. Você grava um canal. Aí você grava o próximo canal, você faz a mesma coisa, só que inverte ali, né? Baixa o ampli e aumenta o ganho do microfone. O que soa melhor pro teu ouvido depois? Entendeu? Pô, gostei mais desse. Tá, como foi? Foi feito dessa forma. Pô, legal, já sei um caminho que... Porque tem uma outra coisa que é importante com relação a som. O som que eu gosto não necessariamente é o som que você gosta. O som que eu estou procurando não necessariamente é o som que você está procurando. Sim. Então você falar para mim assim, eu quero um som de piano. Tá. Qual piano? Pô, até a mixagem também. Lo-fi. Sim. Eu adoro lo-fi, que é meio sujo. Sim. Muita gente fala, pô, isso aqui... Sim. Mixado, E aí? A maioria das coisas da carreira do Skank, eu não gravei com piano de cauda. Eu gravei com piano de armário. Piano de armário. Que eu prefiro porque piano de armário. Som, é o som que você está esperando ouvir. Por exemplo, já que está falando de Beatles, Lady Madonna... É piano de armário. E esse piano, eu até vi num documentário de Paul McCartney, ele está lá até hoje. No Estúdio 2 em Abbey Road. Tem muita coisa. Imagine, tem piano de parede. Não é aquele piano branco lá, não? Não, aquilo lá é o visual da coisa, mas é piano de parede. É o videoclipe. Pô, cara, você estragou. Acabou minha vida. A imaginação de muita gente. Acabou com a minha vida. Vai dar um corte bom, hein? Tipo assim, tem um segredo. Você contou que o Papai Noel não existe, é isso mesmo? É mais ou menos isso. É que nem quando eu falei que o solo de Another Brick in the Wall foi feito com uma Les Paul, né? E o pessoal, ligado em linha. Assim. Peraí, como é que é? Você sabe disso? Peraí, explica isso direito. Volta, que além de você ter destruído. Another Brick in the Wall do Pink Floyd foi gravado com uma Les Paul com P90. Tudo bem, o P90 é o captador single. Então é uma sonoridade diferente da Les Paul tradicional, que tem um captador humbucker, que é um captador com mais volume, mais saída e tal. Não, mas David Gilmour não usa Gibson, ele usa Fender. Então, mas procura o making off do disco, tem o David Gilmour com a guitarra explicando. Ele gravou direto. Mano. Inclusive, ele usa corda muito leve, ele usa 0,8, né? E ele falou que ele teve que tocar muito leve para dar sustain. Porque se ele tocasse muito pesado, morria muito rápido o som. Então a mão leve, mão direita leve e tal, não sei o quê, e gravado direto na mesa. Parece que foi, isso eu já ouvi falar, mas eu não tenho certeza. Parece que foi reamplificado com um amplificador Mesa Bug para fazer o som do final do disco. Mas foi gravado em linha, gravado direto na mesa, tá? no Abbey Road. Então era uma mesa EMI, tá? Uma mesa já é transistorizada nessa época, mas é uma EMI, e foi feito dessa forma, entendeu? E a gente ouve, e a gente tem que comprar extrato para ter o som do Gilmour. Olha. E ele gravou com um Les Paul, cara. Ele quis enganar a gente, cara.
O Gilmour, ele não presta. A coisa é típico dele. Adoro, Típico adoro, dele. adoro, Nossa, Inclusive, eu os vídeos sou novos fanático dele no Rick Beato estão assim. É ótimo, ótimo. o disco novo dele é muito legal. E ele tem coisa que ele gravou com o Zoom 9002, cara. Você lembra desse que parecia um percevejo? Era um aparelhinho bem tosco dos anos 90. E tem solo que ele gravou com o Zoom 9002. Eu tenho dó. Vou falar pra você, para os nossos caras que estão assistindo aqui, eu tenho dó de você que está querendo anotar nome, anotar referência de equipamento. Assim, foram 15 mil em 20 minutos. Não, tem que explicar. Zoom é uma marca de equipamento de áudio. Você falou que Zoom não é um negócio que você faz reunião. Esse não é de faz antes. reunião, é na testa e tal. É uma marca que não é muito boa. Não, é uma marca de não é de muito entrada, boa, de equipamento de entrada. Equipamentos baratos e tal. Mas alguns ficaram muito famosos. Ficaram. Tem esse pedal, tem um microfone que faz um XY também. Aquilo lá, um monte de podcast usa, um monte de gente podcast. usa. H8 que chama, eu tenho um H4N lá em casa até hoje. Muita gente tem esse microfone. E é muito bom, bicho. Você precisa gravador, na verdade. Precisa gravar um piano em casa, por exemplo, você coloca ele ali, resolve a parada. Você grava para um disco assim facilmente. Então você que quer gravar equipamentos em casa... A dica do mestre. Fala a dica do Zoom. A Zoom, eu não sei qual que tá o modelo agora, porque eu tenho o H4 faz muitos anos. Eu comprei já usado há uns 10 anos. Nosso diretor aqui falou H9 já, é. Mas é um gravadorzinho que ele grava em cartão, em SD card. Ele tem 2 microfones para gravar em estéreo. E, cara, com isso você pode gravar uma ambiência de bateria, pratos de bateria, pode gravar um piano, pode gravar um violão, com uma qualidade muito boa mesmo. Vamos lá. Porque muita gente não sabe, a gente também não sabe quando vai ao ar, assim, não, vamos dizer que não vai na sequência, mas eu especificamente queria o Paulo como o nosso último entrevistado da temporada, e está sendo, porque eu falei, a gente vai ter um tempo maior para conversar, só que o nosso diretor... quando a gente mudou, né, o radar mexeu e tal, ele alterou, ele falou, esse eu tenho que estar lá, o Jackson, esse eu tenho que assistir. Legal demais. Até falei para ter, cara, essas coisas me emocionam porque elas não acontecem por acaso, né? Então, voltando na linha do tempo, quero fazer uma pergunta, vamos dar um pulo. Aí você já tinha virado engenheiro. Isso, mas deixa eu fazer a pergunta. Essa é a pergunta. Okay. A gente fala muito no olhar. Eu quero saber qual foi a primeira vez que você foi pago. Legal. Que alguém falou assim, cara, eu quero que você grave para mim, ou mixe, ou seja um engenheiro, pá. Eu conto, assim, por exemplo, quando eu falo assim, você é músico desde quando? Eu conto desde o meu primeiro show. Não desde a minha primeira tentativa. Ok. Né? Eu comecei com 9 anos de idade, querendo fazer, mas com 13 eu fiz meu primeiro show. Então então eu sou músico desde 1984. Tocando baixo e cantando. Legal. Primeiro show. Eu conto como engenheiro de som desde a primeira vez que eu tive que montar um PA e operar para um festival com 5 bandas. Olha. Que foi em 89, eu tinha 18 anos, e eu que montei todo o equipamento e operei para 5 bandas. Independentes? Legal. E numa festival escola, de escola, alguma coisa assim. Como é que é? Festival de escola. Festival de escola, A gente locou o anfiteatro de uma escola, lá perto de casa, tocou a minha banda e tocou mais 5. Na real, foi um acontecimento fora do comum, porque tinha um amigo nosso, o Álvaro, que assim, eu tinha 18, o Álvaro era bem mais velho que eu, devia ter uns 23. Sabe aquelas coisas assim? Coroa. Era um cara coroa. Um coroa com 23 mas era um anos. cara que manjava das coisas, ele era técnico em eletrônica, formado, tal, estava estudando ainda e tal, não sei o quê. E ele que fazia o som pra gente. E a gente tinha um show para fazer e tinha marcado um horário e o Álvaro não chegava. O Álvaro não chegava, fomos na casa dele, chegamos lá, aí veio o irmão dele, o Passarinho, naquele período do Passarinho. E aí, Passarinho? E o Álvaro falou, não, já tá fora de perigo, já tá tranquilo. Tal. Quê? Como assim, velho? Vocês não estão sabendo? Eu falei, não, a gente tá esperando ele pro show. Ele falou, não, ele bateu o carro ontem, deu PT no carro e tal. Mas ele não se machucou, só deu uma beliscada na bunda, só que dobrou o banco e tal. Não foi nada demais, né? Mas ele perdeu o carro. E ele não pôde ir operar. E a gente tinha um show para fazer. Com o ingresso vendido, com tudo e tal. Aí todo mundo olhou pra minha cara, porque eu era o único que entendia um pouquinho mais da coisa. Eu falei, bora.
Aí montei o PA todo, montei o sistema de monitor, tal. Claro que não como é hoje, é uma coisa bem mais tosca, mas eu fiz. Então conto como engenheiro de som de 1989, foi a primeira vez que eu fiz. 89. E conto como produtor musical 1993, que foi a primeira vez que uma banda me contratou. Eu já sei que... Não, para produzir o disco completo deles. Que foi quem? Banda das Velhas Virgens. Ah, sim, isso. Foi a primeira vez que uma banda chegou e falou assim: a gente quer produzir um disco completo com você, e me pagaram. Inclusive, esse dinheiro desse disco pagou o parto do meu primeiro filho. Que legal. Entendeu? Que é o André Bujanra, né? O quê? Era o André Bujanra da Velhas Virgens? Não, Velhas Virgens não. O Velhas... Cara, você me deu um susto. Porra, meu filho era o André Bujanra, né? Ele pensou nisso. Tô falando do vocalista. Não, Virgens, é o Paulão. É o Paulão. Paulão? O André, ele era dos Mulheres Negras. Mulheres As Mulheres Não Negras. tem alguma coisa com Velhas Virgens, não? Não. Achei que tivesse. André... Que Não, sempre o associei. Abujanra, ele fez muita trilha, né? Muita coisa. Faz até hoje. Faz até hoje. É. Ele é incrível. Sim, ele é incrível. É. Mas vamos voltar lá. Beleza. Aí então, 89, produtor. 93. 93, produtor. 89, engenheiro. Agora eu quero saber o seguinte. Aonde a sua história começa? Porque vou contar uma coisa rápida. Fica aí. Eu tenho descendência judaica, porém, meu pai se converteu ao cristianismo quando eu já era... Enfim, não era nem nascido, mas então eu nasci numa coisa cristã, e lá em casa tinha que ouvir música cristã durante um bom tempo. E eu sempre lia... O meu nome nos encartes todos. E eu via lá, Rick Bonadi. O que é esse Rick Bonadi? Katz Barnett, Rick Bonadi. Resgate, Rick Bonadi. Eu não sabia que era Bonadi. Muita gente achava que era Bonadi. E aí, é mesmo? Eu trabalhei no estúdio Bonadio. Isso que eu ia E o te pessoal, falar, o pessoal ligava e falava assim: por favor, eu queria falar com o Henrique Bonadio. Isso. Né? Tu fala, Henrique Porque naquela Bonadio. época É você não Ricardo tinha. Bonadinho, né? Não tem. Exato. Né? Mas Aí- sempre que ligavam Henrique Bonadio, eu falava: é treta, é cara que tá querendo encher o saco. assim. Tanto é que eu vou falar uma coisa muito louca. Quando eu vi no Mamonas o mesmo nome, eu falei assim, não pode ser o mesmo cara que produziu isso aqui, que produz música, sei lá, gospel, tá ligado? Então você tá desde os estúdios Bonadi, eu queria saber como é que foi esse encontro de vocês. Não, então, na real é o seguinte: o Rick, ele produzia muito para Gospel Records na Isso, época. exatamente. Então ele fez Katz Barnett, ele fez Oficina G3, né? Fez Resgate, fez... Trode. o Trode. Fez uma porrada de banda ali. E eu entrei para... Eu trabalhava num estúdio que era concorrente, entre aspas, do Bonadio, que era o Estúdio 43. Que era, um era na... Sei lá, esses estúdios ficavam, 2 quilômetros um do outro, sabe? Uma coisa assim. Então era meio concorrente ali. E aí eu conhecia o pessoal do Resgate, da banda Resgate, antes eles terem a banda Resgate, porque o Marcelo e o Hamilton, Baixista e guitarrista. eles estudavam no Colégio Industrial, que é onde eu estudava com meu irmão também. E lá no Colégio Técnico, o Marcelo, eu acho que ele fez, eu não lembro se é eletrotécnico ou eletromecânica, eu acho que é eletromecânica. E o Hamilton fez eletrônica junto com o meu irmão, acho que ele era da sala do meu irmão, e eu era uma sala, o Marcelo era do terceiro, o meu irmão e o Hamilton eram do segundo, eu era do primeiro. Né? Então a gente estava na mesma escola. E eu dei aula de baixo para o Marcelo, entendeu? A culpa é minha. Olha que a culpa legal. É minha, né? Então, porque ele sempre fala assim: eu não toco nada, a culpa é minha, sou eu. Então, né? Eu dei aula de baixo para o Marcelo e o Carlinhos deu aula de guitarra para o Hamilton. Que legal. E a gente é amigo desde essa época, antes deles montarem o Resgate ainda. Eles já eram amigos da igreja, eles eram da Igreja Batista de Santana. E. Santana ou... Ipiranga? Não, é o... O Zé que era do Ipiranga. O Zé era do Ipiranga. Mas eu acho que eu não lembro se era Santana ou Carandiru, eu acho que é Santana. Eles já eram da Igreja Batista. Eu cheguei a vê-los tocando lá na igreja, tocando louvor, entendeu? E depois eles montaram o Resgate. E aí eles fizeram o primeiro disco com o Rick. O Rick não produziu. O primeiro disco foi o Edson Guidetti que produziu, que é um guitarrista fenomenal. Jesus, Fé e Rock and Roll, acho que chama. Jesus, Vida e Rock and Roll. Jesus, Vida e Rock and Roll. Então, foi com ele produzindo, mas o Rick foi engenheiro de som, foi gravado no estúdio do Rick. Sim. Ainda em 8 canais, em fita, tal, etc. Aí depois eles fizeram Novos Rumos, que pra mim é incrível. Masterpiece. E aí veio... Mas o Novos Rumos, o Novos Rumos também foi produziu. o Edson e o Rick que fizeram. Só que eu estou acompanhando desde esse primeiro, porque logo no primeiro teve guitarra do meu irmão que foi usada para fazer. Meu irmão emprestou um amplificador, levava um amplificador JC 1800 da Marshall que ele tinha para os caras gravarem, entendeu? Então a gente era brother. Tem cena do Zé tocando com guitarra do Carlinhos, do meu irmão, no SOS da Vida. Paquembu lotado, ele tocando com guitarra do Carlinhos, entendeu? Assim, porque a gente é amigo desde moleque.
entendeu? E aí, Caraca, um dia eles me chamaram para produzir, né? Para produzir o On The Rock. E nessa época, principalmente, eu era muito... Como é que eu vou dizer? Descasso. Eu era muito cabeça dura mesmo. Assim, não, peraí, a gente tem que ter o repertório, a gente tem que ter as músicas, a gente tem que ter o arranjo e tal. Não importa se a gente vai ficar 3 anos para fazer isso, mas tem que ser para fuder, entendeu? Não pode ser um negócio mais ou menos. E a gente ficou, eu acho que foi uns 8 meses trabalhando repertório, Foi 95, arranjo. 96 esse álbum do 95. Rock? 95 saiu. Acho que a gente começou a trabalhar em 94, demorou bastante pra gente fazer. Mas, cara, demorou bastante. E eu acompanhava ensaio, eu ia na casa do Zé e do Jorge, né? E na casa dos pais dele. Acho que eles já moravam separados, já tinham casado, eu acho. Mas ia na casa dos pais dele, acompanhando ensaio e tal, ia acertando detalhe, falando. Porque eles tinham uma coisa, esse começo do rock gospel aqui no Brasil, tinha um ranço de hard rock chato. Não que eu adoro hard rock, mas era um hard rock duro. Sabe, meio. Eu falava, pô, mas isso é tão. Vocês estão nos anos 80, nós estamos nos 90. Mas teve um descompasso entre as produções das canções de conteúdo cristão do secular. Teve, sim. O conteúdo cristão durante anos, estou falando muito por causa do Rubem de Souza, o Rubinho. Que produziu muita coisa minha e tal. E o Rubinho produziu Fé do André Valadão, lá atrás. E tal. O piano que o André Valadão usou na gravação do Fé, aqui ao vivo em Vitória, é o meu piano CP70. Que está no meu primeiro clipe, que é a música Impossível, mesmo CP70. E eu falava muito isso com o Rubinho. Eu falava, Rubinho, cara, como os golpes ou a estrutura das músicas de conteúdo religioso são atrasadas, assim. Quase uns 10 anos em termos de conceito. Sim. Era muito longe assim das músicas seculares. Obviamente que hoje não existe mais isso. Mas isso durou muito tempo. Eu tinha pensado nisso, porque, por exemplo, em 95, quando o rock já estava muito mais para ali, Nirvana, né? Seattle, a galera ainda estava gravando uma coisa mais. Embora o On The Rock já seja um álbum mais pesado, assim, né? Então eu tenho bastante culpa nisso. Entendeu? Isso eu assumo que é bastante culpa minha, porque eu pegava muito no pé de coisas que o que eu achava que era muito quadrado, muito. Falava, não, velho, vamos mais pro rock and roll, vamos soltar mais a mão, vamos mais para hoje. Sabe assim, aquela coisa muito que eu falei, não, pô, faz um acorde aberto mesmo com drive, vamos, né, tal. E eu fui buscando. Eu acho que com o Resgate a gente achou a linguagem deles mesmo num disco que chama Resgate, que é depois que tem só 7 faixas. Caras, não é? Tem um... Não, esse é o Praise. Esse é o Praise, um preto. Então é o Resgate, só que está escrito Resgate, só isso. Está escrito Resgate em cima e tem uma foto de um cara com uns negócios na cabeça assim, gigante. É um disco muito obscuro deles, mas ali eles acharam que eles são de fato, porque eles estavam tentando se encaixar num negócio que era meio Mr. Big, meio Extreme, que era a onda que muita gente fazia, muita gente do gospel fazia na época. Era isso mesmo. E eles sempre foram mais rock britânico, isso, entendeu? Clássico, tipo... já foi Extreme e The Mr. Who, Big é muito Estados Unidos. É muito. E muito também, eles ficaram muito também assim, por exemplo, eu de vocês sou mais rico, mas vou falar minha opinião. Até fiz essa associação porque Todo Som, que é aquela música, tem tudo a ver com o Mr. Big. Se for pegar aquele violãozão de aço, né? Tipo assim. Agora, é Modern Words, né? Na real, tem mais a ver com Extreme Modern Words. Cara, tem uma história interessante pra te contar de On The Rock, que é o seguinte, eu nos Estados Unidos, aí já podia ali e tal, né? Eu escutar uma coisa ou outra, minha mãe, eu pedi pra minha mãe, tem uma banda que eu curto que chama Resgate. E eu tinha vindo no Brasil de férias e eu tinha escutado o Novos Rumos. Só que eu tinha escutado, era de um amigo meu. Pedi, só que naquela época a internet não tinha nada dessas coisas. Aí minha mãe falou assim, a gente tem um amigo que tá indo, vou pedir pra trazer. Sim. O cara trouxe On The Rock. Já legal. Tinha lançado. Entendi. Aí eu falei, não sei se é esse. Aí a hora que eu... Cara, muito louco isso. A hora que eu escutei, eu falei, eu acho que é a voz do mesmo vocalista. Sim. As músicas são diferentes. Não é o mesmo álbum que eu queria. Sim. Mas é um super álbum que tem 10 para 6, vários hits, diríamos assim, deles, né? E ali começou assim, né? Já estava na produção, mas ali abriu uma porta que você...
Armagedon. Cara, você... Eu fiz o Armagedon do Cássio Barnea na mesma época, foi a mesma sequência, o Armagedon do Cássio Barnea e o Indiferença da Oficina G3, Sim. que vieram um do outro. Entendeu? Tipo assim, o pessoal do Resgate estava gostando do resultado, aí deu um toque pro pessoal da oficina, que deu um toque pro pessoal do CATS e tal, e a gente foi fazendo. E aí depois que o Rick me chamou para trabalhar. Entendeu? Isso tudo foi no Estúdio 43, que como eu falei que é no estúdio próximo lá e meio concorrente da coisa. E um dia o Rick ligou pro Toninho, que era o dono do Estúdio 43, e falou: cara, eu estou montando um estúdio novo e eu queria pegar uns técnicos novos para trabalhar. Porque naquela época tinha muito... tinha cara que ia trabalhar com um revólver e deixava o revólver em cima da mesa. Assim. Por quê? Tipo, fala aí para aumentar alguma coisa. Uou! Entendeu? Tinha esse tipo de coisa. Você vai dar um Eu te juro. Legal. Te juro. Assim, Não acredito. Não vou falar nomes, mas Lógico. todo mundo que é da época sabe de quem eu estou falando. Né? Mas enfim, tinha cara que era marrento, entendeu? E o Rick não queria esse tipo de cara, entendeu? E o Toninho, do 43, falou: meu, tem um moleque que trabalha comigo aqui que é talentoso pra caralho. Falou, fala com ele. Até foi engraçado que ele falou: fala com ele, de repente você paga mais, ele vai. Olha. E ele falou e ele pagou mais. E eu fui. E você... Mas assim, eu trabalhei nos dois estúdios por mais um ano. Tá? Eu fiquei trabalhando no estúdio 43, eu fazia o 43 pela manhã. Aí você dormia às vezes, né? Mas olha, os 3 primeiros anos... Não, eu conheço, cara. Os 3 primeiros anos de estúdio... dobradas de gravação. Os 3 primeiros anos de estúdio, eu trabalhava de segunda a segunda, média 12 horas por dia. Uau! Quando a gente gravou no Mosh, do Oswaldo, grande abraço para o Oswaldo. O Oswaldo é sensacional. E a gente gravou o Samba pro Conecta em Garota Nacional... Com Guilherme clássico Canais, dos clássicos. Né? Canais, Exatamente. Outro monstro. Tinha um assistente do Mosh que a gente tinha certeza que ele dormia dentro de um armário. Eu acho que era o Queco Mota. Será que era o Queco Mota? Eu não sei, eu não conhecia. Bom, mas então. resumindo, eu pensei que era a gente gravava de manhã, Ele estava lá. ele estava lá. A gente gravava de madrugada, ele estava lá. Falei, bicho, onde é que você dorme? Dormia no armário do microfone. Você dormia no armário ali, cara. Dormia em pé, dentro do armário, como se ele fosse uma calça comprida. O cara não saía de lá. E tinha esses profissionais. Tinha. Eu era desse. E fiz muita sessão coruja também. No 43, eles pagavam dobrado se você trabalhasse das 3 da manhã às 9 da manhã. Entendeu? Então, às vezes, eu pegava tipo das 9 da noite até as 9 da manhã. E recebia 3 pagas, entendeu? Porque a gente recebia uma paga por período de 6 horas. E das 9 da manhã ele ia trabalhar no outro estúdio. Não, isso foi antes. Os primeiros 3 anos, eu trabalhava. Era assim, cara. Eu trabalhava de segunda a segunda. O que acontece é que, assim, o começo dos anos 90, ainda não dava para você gravar uma coisa de boa qualidade em casa. Sim, entendeu? Não. Era muito raro. Um cara que você falou do Haroldo que ele tinha a máquina de 8 canais, era raro. Isso pouquíssima gente tinha. Entendeu? Então, se o cara queria gravar um negócio legal, tinha que ir pro estúdio. Então, estúdio, bicho, se a gente quisesse trabalhar 50 horas por dia, trabalhava. Tinha volume de trabalho pra caramba. Mesmo. Trabalhava. Entendeu? Uau. Então, eu fazia muita coisa. 3 anos que assim, eu particularmente... Não, praticamente não tive folga. Quando eu tive folga é porque desmarcaram alguma coisa. Eu estava agendado o tempo todo. Chegou a dar um BO assim, tipo assim, você, claro, tipo... Claro, deu eu entrar em pane, lógico. Exemplo? Tipo, tá na gravação... Eu tive ansiedade, tive insônia. Provavelmente você teve burnout, você nem sabia. Não, essa palavra não existia nessa época. Não existia. Nomenclatura. Não existia. Não existia na época, era estafa. Né? Estafa. Só que isso era estafa ao quadrado. Mas assim, esses 3 anos foram muito bons porque eu aprendi a profissão, né? Eu aprendi o ofício, né, cara? Porque o que era legal desses estúdios comerciais é que, cara, você gravava tipo uma cantora da Assembleia de Deus pela manhã, à tarde você gravava uma banda de reggae, no outro dia você gravava de manhã um grupo de samba, à tarde gravava uma banda de death metal, entendeu? Assim, e você tinha que trocar de chapéu e, opa, tô operando aqui, entendeu? Então foi muito bom nesse sentido. Só que acabou com a minha saúde. E outra coisa também, eu tinha acabado de ser pai e até eu estava brincando que a gente teve esse conflito de agenda, a gente marcou um dia, marcou outro, eu falei, a gente é tudo artista é tudo louco, né? Porque tem essa coisa, eu sempre fui artista e eu sempre... e eu me destacava no meio ali dos meus amigos, eu era um dos caras mais talentosos, que cantava melhor e tocava melhor, aquelas coisas. Então eu achava que um dia eu me descobri. Entendeu? Eu achava, não, um dia alguém vai olhar para mim e vai falar assim, esse cara é bom, bicho. Vou contratar o assinado. Vou, né, e tal. Não me descobriram, entendeu? Só que daí eu comecei a trabalhar mais seriamente porque meu filho tinha nascido. E eu percebi que quanto mais eu trabalhava, mais eu ganhava. Olha que coisa incrível.
Né? É mesmo, nunca tem que pensei falar, nisso. Tem, Né? tem que falar isso pra galera, né? É. Pra galera nova, né? Tipo assim, cara, se você... Então, mas trabalhar peraí, mais, não, você não, ganha mais, aí segura um tempo. Naquela Ok. época, sim, quanto mais você trabalhava, mais você Hoje ganhava. então. Hoje não. Concordo, Hoje não. concordo. Hoje eles estão acharcando mesmo. O cara de cima ele ganha 50 mil vezes o que você está ganhando. Antigamente ele ganhava 1000 vezes. Então você tinha a possibilidade de crescer. Um garoto de 18 anos que entrar para trabalhar hoje nessa fé, eu vou trabalhar horas e horas e eu vou ganhar dinheiro, vai morrer sem casa própria, vai morrer sem carro, vai morrer, entendeu? Não existe isso. Vou te falar uma coisa que falaram pra gente hoje, vou falar que é o Cabal que falou de maneira pública. A gente falou pra ele assim, perguntou, e provavelmente o seu episódio vai depois dele, e a gente perguntou pra ele quais dicas você daria pra uma pessoa do que não fazer e tal. Ele falou, primeira coisa, não queira ser artista, não queira ser músico. Porque ele falou, olha, não tô dizendo que é ruim, mas tô dizendo que, cara, você vai penar num grau. Nesse ponto para mim é um pouco. Eu penso de uma forma um pouquinho diferente, porque eu acho o seguinte: qualquer ramo de atividade que você for escolher, você vai penar. Sim, mas... Você vai ter altos e baixos, você vai ter dificuldades e tudo mais. Então faça no que você gosta de fazer. Também concordo, Eu penso mas nisso. eu entendi o que ele quis dizer. Sim. É o que você falou. Você quer ser isso, cara? A chance... Ontem eu estava falando uma coisa... Mas que eu vou te dizer uma coisa: você quer ser engenheiro, a chance de você operar um Uber é muito grande. Exato. Hoje, que não era antes. Não era antes. Vou te Na falar minha época, Você você era ser brabo. músico era uma Você- coisa, você ser engenheiro era outra Ou coisa. não, na Era sua outro época, nível. não, vou te falar, vou além. Entendeu? Há 2 anos. Tipo assim, esse não, cara, o próprio... Tipo, o que eu quero dizer é assim, Sim. se é para você trabalhar com o que você não gosta, então, bicho, trabalha com o que você gosta. Você vai estar Exato. fudido do mesmo jeito. Mas Entendeu? é isso. Ou vai dar É certo, né? melhor estar fudido dando aula de guitarra e tocando no barzinho, entendeu? Do que Pelo estar menos você fudido vai- sendo o advogado que você não gosta de ser. Não que eu tenha algo. Claro. Acho que o cara não deve ser advogado. Não, quem tem vocação, eu tenho uma amiga que é advogada que tem uma puta vocação pra coisa que Vai adora. dar certo, Entendeu? Que me manda mensagem 3 da manhã, pô, sabia que a legislação na Iugoslávia, entendeu? Ela é pirada Você é naquilo. noturno? Entendeu? Porra, Pegou pra no caralho. Você é mais noturno? Muito. Tipo Eu já fui durante muitos anos, eu falava assim, cara, todo dia que eu durmo antes de 4 da manhã, Aham. pra mim já eu tô no lucro. Sim. Hoje eu sou um cara completamente diurno, assim, tipo... Eu não consegui, cara. Eu já tentei Não, várias mas- vezes. Pra mim não Você trabalha melhor. eu funciono escuro. melhor. Se eu precisar acordar às 6 da manhã para trabalhar, vai. acordo, trabalho. Bora. Mas eu brincava antes que eu falava, eu acordo às 6, meus olhos abrem às 7, entendeu? Mas eu tô funcional mesmo meio-dia. Te entendo. Entendeu? Porque, Aí que começa. Só quem era da noite, assim, de tipo, Sim. funcionar melhor à noite, entende que é isso. Sim. Tipo, várias vezes eu já tive em reuniões que eu falo assim, cara, não, o meu corpo tá aqui, minha Eu cabeça não tô, tá. eu não tô presente. Eu tô a 2 por hora. Aí vou passando o dia, eu vou entrando naquilo ali. Cara, me desculpa aí a minha ignorância ou falta de memória nesse sentido, mas você ainda não estava com o Rick nem participou de nada do Mamonas, não, né? Não, eu entrei com o Rick 1 ano após a morte dos Mamonas. Você de 97. Foi. Morreram em março de 96. É isso mesmo. Isso aí. E aí Eu você entrei em entrou em 97. Exatamente. Eu sei a data porque É eu isso associo umas coisas com as outras, né? Os Mamonas eu conheci Teve como. contato com eles? Conheci como Utopia ainda, que era a banda que eles tinham antes, lógico. porque tinha um bar em Guarulhos que eu operava o som para eles lá. Isso é uma coisa que eu não falei. Eu acabei trabalhando também com manutenção em casa noturna, porque, por exemplo, esse bar é um bar que chamava Lua Nua. Né? Tem água, tá tranquilo, obrigado. Era um bar que chamava Lua Nua. E no Lua o pessoal ia, operava, tal, um mês depois ia ver, estava tudo ligado errado, tinham cortado o cabo, aí eu ia lá e dava manutenção, colocava tudo para funcionar. Porque um amigo meu que era dono, o Valdir, né, um dos donos. Eram 3 irmãos que eram donos. E eu chegava lá, eu fazia manutenção, um dia ele me chamou para operar. Então eu operava e cantava no bar. Entendeu? Eu começava cantando, né? Turn me loose from your hands, cantando no bar e operando, e depois eu ia para o palco no meio da doideira. música e continuava a noite. Né? Eu era um dos cantores. E aí Utopia. E Mamonas. Utopia tocava lá de vez em quando. Aliás, conheci antes do Utopia o Dinho. Porque a primeira vez que eu fui tocar em bar foi eu tinha 19 anos, em 90. E aí a gente foi tocar, a gente tinha uma banda de hard rock, a gente tocava Skid Row, Poison, Whitesnake, Bon Jovi, essas coisas assim. Eu tocava baixo e cantava e tocava baixo. E aí tinha um bateria e um guitarra. Os caras eram uns 10 anos mais velhos que eu, primeira vez que eu estava tocando em bar.
com o cu na mão, porque eu não sabia improvisar e, sabe, tipo assim, puxa aquela música, não sabia, eu era molecão. E aí fui para tocar. E a gente tinha ensaiado tipo 20 músicas. Ok. Ia fazer 2 entradas de 10, tá tudo certo. A gente ia entrar, sei lá, meia-noite. Quando foi 11 da noite, o Valdir, né, que é o dono do bar, tem que entrar, a casa tá lotada, tem que tocar. Entramos, tocamos 10 músicas. A gente parou, o Valdir, parou por quê? Pô, o bar tá lotado, tem que tocar. Tocamos mais 5, sobrou 5 músicas para fazer o resto da noite inteira. Entendeu? E eu não tinha um repertório, entendeu? Né? Eu falei, e aí entra quem? Merda. Aí veio o Ney, que era o batera. Sim. Ney era um cara que já tocava desde os 15 anos de idade, já tinha uns 30, mais ou menos, tal. Ele falou assim, chama o Dinho que ele segura a onda aí. Eu falei, mas ele faz o quê? Ele falou assim, não, ele faz umas imitações e tal. Eu falei, mas ele vai cantar? Não, ele chama uns Elvis, uns rock and roll, isso aí sem cara. E eu com o cu na mão, mas beleza. Queria chamar, fizemos 5 músicas na segunda entrada, queria chamar o Dinho. O cara chegou lá, velho, e ele entrevistava a galera imitando a voz do Lula e respondia com a voz do Maguila, e aí subia, cantava 2 músicas do Elvis e rebolava. Tem e não sei isso o quê. no filme Então, deles, eu assisti o filme cara, deles no cinema com meu filho. Ele tinha um Carisma, talvez? carisma e uma facilidade para fazer. Quando terminou, eu falei, quem é você? De onde você veio? Com quem você toca? O que está acontecendo? Né? Tipo, não, porque ele segurou... De que planeta você veio, ele segurou acho que 1 hora, Esse facilmente. Esse era bravo. Né? Ele era muito fora da curva. E ele falou assim, não, bicho, eu não canto não. Eu falei, como não canta? Que isso, velho? Entendeu? Porque eu não sei se vocês pararam para ouvir o Mamonas hoje em dia, mas é difícil cantar aquela porra, velho. A banda é boa pra caramba. Mas é difícil cantar, ele cantava bem pra cacete. E depois de um tempo, ele foi tocar, que o Lu era uma casa mesmo, casa de morar, vamos dizer assim, Sei. que o cara fez um levantadinho numa parte da sala e a gente se apresentava lá. Depois eles derrubaram a casa e fizeram uma casa de show mesmo, maiorzinha. E aí um dia ele foi tocar lá com a banda dele, que era Utopia, que tocava covers variados. Meio assim. chato, assim. É bem chatinho, bem chatinho. Eu achava meio chamar músicas meio introspectivas, meio Eles que queria ser cabeça, mas não era. Meio chato. Tanto que o Rick produziu esse trabalho e quando ele viu os caras tocando... Brincando? Eu acho que foi a Pelados em Santos seria? Pelados em Santos. Acho que foi Pelados em Santos, eles tocando, ele falou, isso aí eu produzo. Ele falou, isso aí, né? Tal. Mas aí o que acontece? Eu conheci o Dinho assim, eu operei pro Utopia 2 vezes. Numa delas ele me levou o disco do Utopia que ele tinha feito com o Rick, eu não conheci o Rick na época. E esse disco do Utopia hoje deve valer uma grana legal e o meu tá todo riscado, porque uma vez eu tive que fazer um jingle para uma coisa e tinha que ter um som de um disco riscando. Eu falei, vai essa merda mesmo. Daí Esse vai dar um corte, meu mano. Brabíssimo. Você apresentou o disco do Utopia. Eu tenho o disco do Utopia riscado. Ai, Você que utilizou idiota, ele como, né? Scratch. Uou! Que idiota demais. Mais alguns passos à frente. Aí você começa com o Rick.